Aleluia. Aleluia, Jesus. Glória a Jesus. Cumprimento os irmãos da paz do Senhor Jesus. Amém? Amém. Deus é bom. Você que trouxe a sua Bíblia, abra comigo lá no livro de Lucas. Lucas, capítulo 14. Lucas 14, verso 15. Irmãos, o Senhor colocou uma palavra no meu coração nesses dias. O desejo do meu coração é conseguir transmitir ela da forma que o Senhor ministrou ao meu coração. Olha para mim aqui antes da gente ver o texto. Irmãos, vou fazer um pedido muito importante mesmo. Abra o seu coração hoje. Em nome de Jesus. Abra o seu coração para aquilo que o Senhor quer falar comigo e falar com você também. Em nome de Jesus Cristo. Abra o seu coração. Abra o seu coração. Lucas capítulo 14, verso 15, diz assim: ao ouvir tais palavras, um dos que estavam à mesa com Jesus lhe disse: bem-aventurado aquele que participar do banquete do reino de Deus. Jesus, porém, respondeu: certo homem deu uma grande ceia e convidou muitos. À hora da ceia, enviou o seu servo para avisar aos convidados: venham, porque tudo já está preparado. Mas todos eles, um por um, começaram a apresentar desculpas. O primeiro disse: comprei um campo e preciso vivê-lo. Peço que me desculpe. Outro disse: comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-la. Peço que me desculpe. E o outro disse: casei-me e por isso não posso ir. O servo voltou e contou tudo ao seu senhor. Então, irado, o dono da casa disse ao seu servo: saia depressa para as ruas e becos da cidade e traga para cá os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos. Mais tarde, o servo lhe disse: patrão, já fiz o que o Senhor mandou e ainda há lugar. Então o Senhor disse ao seu servo: saia pelos caminhos, atalhos e obrigue todos a entrar, para que a minha casa fique cheia. Porque digo a vocês que nenhum daqueles homens que foram convidados provará da minha ceia. Amém? Pai, tua palavra foi lida, que o Senhor fale profundamente aos nossos corações. Eu louvo e te agradeço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém e amém. Amados irmãos, imagino eu que todos aqui um dia, no decorrer da sua vida, no decorrer da sua história, já deram algum tipo de desculpa. Todo mundo aqui, sem exceção alguma, já deu desculpas. Todos nós, em algum momento da nossa vida, por não conseguir chegar em tal coisa, não conseguir conquistar tal objetivo, não conseguir, estar frustrado, eu não sei qual é o motivo, já deram um tipo de desculpa. Alguma situação fez com que eu e você desse uma desculpa. E quando nós não estamos motivados, quando nós não estamos induzidos a fazer algo com o coração, com paixão, com temor, com zelo, automaticamente nós damos desculpas. E é isso que é a vida de todos. Não é específico na minha e nem específico na sua vida. Isso é na vida de todos. E seja na sua escola, talvez você não conseguiu fazer um trabalho e você deu uma desculpa. Seja na faculdade, você não conseguiu fazer um trabalho, não conseguiu chegar até a aula, você deu uma desculpa. Ou também seja no serviço de casa,
hoje eu acordei muito cansado ou cansada e eu não consegui executar a limpeza da casa. Eu não consegui exercer aquilo que eu tinha que fazer hoje. Eu não consegui levar as crianças para a escola. E assim vão dando desculpas. Assim também é na igreja. Assim também é quando atrasamos. Já viu quando nós atrasamos? A gente já vai no meio do caminho imaginando o tipo de desculpa que nós vamos dar. Aquele compromisso. Porque todo compromisso, querido, que você está envolvido, seja para um casamento, seja para uma festa, seja para qualquer área da sua vida, eu entendo que aquele compromisso, quando ele é aceito e ele é de fato confirmado por você, ele se torna um compromisso importante. Ele se torna algo voluntarioso? Não, mas algo que traz prioridade. As desculpas que eles estão aí. Todos nós temos desculpas para dar hoje. Todos nós, no contexto da nossa vida, não estamos satisfeitos com nada. Se você olhar para a sua vida hoje, eu tenho certeza que a sua vida, você vai ter 1000 desculpas para dizer o porquê que você está com a vida financeira ruim. Você vai ter 1000 desculpas para dizer o porquê que o seu casamento está ruim. Você vai ter 1000 desculpas para entender que a sua vida espiritual não está da forma que tem que estar, porque nós somos muito bons para dar desculpa, mas nós não somos muito bons para buscar aquilo que o Senhor colocou no nosso coração. É melhor dar desculpa do que fazer aquilo que o Senhor nos chamou para fazer. Mas pastor, o que você está querendo dizer com isso? Meus irmãos, a desculpa é falta de responsabilidade daquilo que foi imposto para mim e foi imposto para você. Mas pastor, os empecilhos acontecem no decorrer da vida. As adversidades acontecem no decorrer da nossa vida. Os problemas acontecem conforme eu vou andando, as dificuldades vão chegando, os buracos vão apertando. Assim é na vida de todo mundo. Ninguém aqui tem uma vida linear. Ninguém aqui tem uma vida retinha, que você consegue ver o final de todas as coisas. Todo mundo vai ter altos e baixos. Mas o problema da nossa geração se chama desculpas. Se não deu certo, as desculpas vão continuar aferindo o nosso coração para a gente não tentar de novo. As desculpas servem como álibi para a gente não fazer aquilo que foi estabelecido. As desculpas servem para nos afastar daquilo que foi proposto para mim e proposto para você. A mensagem de hoje, querido, eu quero que você entenda que as desculpas eu não estou dizendo somente do reino de Deus. Eu estou dizendo da nossa casa, da nossa família. E se você não sair daqui tocado hoje pela palavra, que você saia daqui pelo menos sendo um ser humano melhor. Aleluia. Porque as desculpas, querido, nós damos desculpa no emprego. Quantas desculpas você deu hoje? Quantas desculpas nós ensaiamos na nossa mente? Não vou na igreja hoje não, porque eu estou cansado. E você sabe que dá para vir. Desculpas. Nossas desculpas, queridos, são em sua maioria inaceitáveis diante de Deus. As nossas desculpas, queridos, elas é mais engolidas por goela abaixo do que propriamente aceitáveis. Eu estava com o meu supervisor rodando sexta-feira e um dos funcionários na reunião ele faltou. Aí eu andando com ele assim, pensando no culto de domingo. Aí ele pega e fala assim: esse fulano vai ter que ter uma desculpa bem plausível para mim não dar uma advertência dele. Aí eu falei assim: meu Deus, como que são as coisas? Ele vai tomar uma advertência, creio eu que segunda-feira ele vai tomar uma advertência porque ele não deu satisfação, não falou nada. Mas eu tenho certeza que ele já tem uma desculpa plausível para falar. Só que lá, eles vão dar a ele uma advertência. E no reino de Deus nós vamos perder a salvação. O que pesa para você, querido?
Hoje a mensagem tem que ser para você como se fosse uma advertência, porque senão amanhã nós iremos perder a salvação. A mesa já está posta. O Senhor está nos chamando, o Senhor está chamando a mim e chamando você. Ei, a mesa está posta. Venha e participe do banquete. Qual vai ser as nossas desculpas diante de Deus? Qual vai ser a nossa mentalidade diante de tudo aquilo que o Senhor preparou para mim e para você? Ei, anunciar Céu Azul. Quais são as nossas desculpas? Quais são os nossos pensamentos diante daquilo que Deus propôs no nosso coração? Quais são as nossas desculpas esfarrapadas? Nessa noite, meus irmãos, eu quero trabalhar com vocês 5 situações que é onde eu quero, em nome de Jesus Cristo, que você saia daqui entendendo que antes de qualquer tipo de desculpa, você entenda que tem um propósito maior. Não existe propósito sem antes ter uma causa. Não existe avivamento sem antes ter uma causa. Qual que é a causa que nós estamos aqui hoje? Qual é a causa que nós precisamos diante de Deus para ter uma vida diferente? Eu consigo enxergar uma igreja que quer Jesus, uma igreja que quer o Senhor, mas os afazeres da vida, os afazeres do mundo, os afazeres que tem lá fora, traz mais prazer do que propriamente servir o próprio Deus. Quais são as nossas desculpas? E a primeira desculpa, querido, que eu quero ilustrar hoje é a desculpa de Adão. A Bíblia diz em Gênesis capítulo 3, verso 12, diz assim: disse o homem: foi a mulher que tu me deste por companheira que me deu o fruto da árvore e eu comi. A primeira sugestão hoje é a desculpa de colocar a culpa no próximo. Adão, querido, ele não assumiu a sua culpa. Adão, ele ao invés de falar assim: não, Deus, foi eu que dei mole, foi eu que errei, ele prefere chegar e falar assim: não, foi a mulher que tu me deste. E trazendo o contexto de hoje, querido, é só você olhar para a minha vida e para a sua vida. Quantas pessoas nós culpamos? Quantas pessoas nós inserimos a culpa? Quantas pessoas, ao invés de a gente chamar a responsabilidade para dentro de nós e resolver, a gente fala assim: não, foi a pessoa que tu me deste, foi o fulano que você colocou na minha vida, e começa a colocar a culpa nas pessoas. Se o casamento está ruim, a culpa é do marido. Se o casamento está ruim, a culpa é da esposa. A gente nunca assume as nossas responsabilidades e vem vivendo uma vida de desculpas. Por que a gente vive assim? Porque dar desculpa, querido, é mais fácil do que assumir responsabilidades. Qual é a sua desculpa? Adão, querido, ele sabia que Deus já tinha falado com ele que não era para comer e conhecer aquele fruto. Mas o que ele faz? Ele come, se deleita, e na hora de assumir a responsabilidade, ele vai embora. A primeira coisa que eu quero ensinar para os irmãos dessa noite: que tudo que você fizer, seja homem e mulher de Deus, para assumir e jogar no peito as suas responsabilidades. Nós precisamos parar de dar desculpas. Independente das nossas desculpas, queridos, nós somos responsáveis pelos nossos pecados. Adão pecou, ele falhou, ele errou, a vida dele estava torta, a vida dele estava ainda, infelizmente, não do jeito que o Senhor tinha prometido. O que ele faz? Ele vai como um fruto e não assume a sua responsabilidade. Mas olha comigo a vida de Davi, Salmos 51, 3 ao verso 4: pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões, e o meu pecado sempre me persegue. Contra ti, Senhor, só contra ti eu pequei, e eu sei que tu reprovas, de modo e é justa a tua sentença sobre mim, e tens razão em me condenar. A diferença de Adão para Davi é que Adão deu desculpa, Davi chamou no peito a sua responsabilidade. Davi errou, Davi falhou,
mas ele fala assim: Deus, o Senhor é o Deus Todo-Poderoso, eu errei, eu falhei, então esse pecado não é meu, esse pecado não é do meu próximo, esse pecado é meu, é eu que falhei. O problema de hoje, querido, é que a gente quer transferir até os nossos pecados para as pessoas. Você já viu aquela historinha que galinha que acompanha o pasto morre afogado? Quem é que já ouviu? Se a galinha está caminhando do lado errado, a culpa é dela. Agora, quem está acompanhando, o problema é deles. A gente tem que parar de acompanhar aquilo que traz o pecado e começar a enxergar à frente daquilo aonde nós estamos caminhando. Para onde você está caminhando? Para onde nós estamos caminhando? Aonde nós estamos querendo chegar? Aonde nós estamos pensando em chegar? Amados, Davi, diante do seu drama, diante do seu pecado, ele não ficou pensando na sua mente em dar desculpa. Muito pelo contrário, ele olhou para dentro dele e falou assim: eu preciso me arrepender, eu preciso sair dessas mazelas, eu preciso mudar minha vida, mudar minha história. E a Bíblia diz também que ele sobe no alto do seu reino, no alto lá em cima, e fica lá orando, buscando a Deus, chorando, gritando, porque ele não tinha tempo para dar desculpas. Já viu aquele povo que fala assim: não, eu não consigo sair da droga, eu não consigo sair da bebida? Irmãos, eu entendo perfeitamente. Mas eu também entendo que existe um Deus Todo-Poderoso que cura, que sara, que liberta, que transforma, que muda circunstâncias. E isso que Ele faz com que a libertação chegue. Mas para isso nós precisamos nos reconhecer diante de Deus, diante da grandeza dEle, diante de entender que Ele é poderoso, que Ele é grande, que Ele é um Deus forte, que Ele é o Deus da justiça, o Deus da verdade. E automaticamente dentro de nós, querido, há uma libertação, há uma transformação. Porque nós não estamos dispostos a dar desculpa, nós estamos dispostos a nos arrepender. Oh, entenda isso nessa noite, querido. Entenda isso em nome de Jesus Cristo. Quer alcançar um sucesso em Deus nessa noite, querido? Quem que quer alcançar sucesso em Deus? Para de dar desculpa. Para de dar desculpa. Para de dar desculpa e comece a se arrepender. Para de culpar o seu próximo. Para de olhar para o seu próximo como se ele fosse o motivo causador dos nossos pecados. Não! Primeiro cresce dentro de nós. Cresce dentro do nosso coração. Já viu aquele povo que está na rodinha? A Bíblia diz em Salmos capítulo 1, né? É aquele que assenta na roda dos escarnecedores. O problema, querido, até então não é sentar na roda dos escarnecedores. O problema é fazer parte da roda dos escarnecedores. O que você tem para oferecer? Porque quando você não tem nada para oferecer, a única coisa que a gente tem para oferecer são desculpas. São desculpas. E desculpas diante de Deus, querido. Eu lembro lá daquele texto, eu não vou lembrar o capítulo agora. Mas, Senhor, em Teu nome nós profetizamos. Senhor, em Teu nome nós fizemos o coxo voltar a andar. Em Teu nome o cego voltou a enxergar. Em Teu nome nós profetizamos. Isso diante de Deus vai ser somente desculpas para um povo que não tem um coração totalmente voltado para aquilo que Deus prepara. Como tem andado a sua vida? Como tem andado o seu coração? Eu não consigo acreditar numa igreja viva sendo que uma igreja que dá desculpas. É tempo de nós fugirmos do pecado, Deus. Faça como Davi. Hoje é noite de nós erguermos as mãos e chorarmos diante da presença do Pai. Não existe avivamento sem arrependimento. Não existe transformação sem antes ser transformado. Não existe amor sem antes amar. Nós precisamos amar hoje. Nós não temos mais desculpa para dar. Nós não temos mais desculpa. Quem é muito bom, querido, em dar desculpa, não é bom em fazer nada. Quem conhece alguém aqui que é bom de dar desculpa? Todo mundo conhece alguém. Olha para a vida dessa pessoa. Ela não é boa em dar nada. Ela começa e para. Começa e para. O Marlon tem uma frase maravilhosa que eu ia colocar no texto e acabou que eu esqueci. Ele fala assim que ele nunca termina aquilo que ele começa, não é isso, mano? Você nunca para.
nunca para antes de terminar. Então que isso sirva para mim e para você hoje. Nós não podemos parar antes de terminar tudo aquilo que o Senhor colocou na minha vida e na sua vida. Hoje eu convido você, querido, a parar de dar desculpa. Ou a gente vai amar o próximo, ou a gente não vai amar. Porque hoje está assim, irmãos. O próximo, ele está próximo de nós. Mas a gente não quer congregar por causa do irmão. A gente não quer ir na igreja por causa do irmão. Eu não vou na igreja porque a igreja dá trabalho. Irmão, realmente dá mesmo. Eu não estou aqui para iludir os irmãos. Quem sou eu para isso? Mas o pior de tudo, querido, é que isso é um mandamento. A Bíblia nos desafia a orar pelos nossos inimigos. Na Bíblia não fala para a gente orar pelos nossos melhores amigos. Ela fala para a gente orar pelos nossos inimigos. Então, querido, ao invés de a gente culpar o próximo, vamos amar e fazer com que eu e ele e você, nós não pecamos. É impossível viver uma vida nessa terra sem pecado. Mas também eu sei que é possível viver uma vida de arrependimento. Eu creio, querido, que o arrependimento vai ser a nossa única solução para ter uma vida com Deus. Só isso. Talvez se Adão, querido, tivesse feito como Davi fez, a história teria sido diferente. Querido, desculpas traz consigo finais trágicos. Ou você para de dar desculpa agora, ou o final vai ser trágico. Porque eu tenho certeza que uma vida de desculpa traz consigo problemas que lá na frente vai se tornar trágicos. E tem um segundo exemplo também. O segundo tipo de desculpa está lá em Gênesis capítulo 9. Então o Senhor perguntou a Caim: aonde está o seu irmão Abel? Caim respondeu: não sei. Sou eu o responsável por meu irmão? Como todos nós sabemos, querido, Caim matou Abel. E a Bíblia diz que antes dele morrer, Abel oferece frutos de oferta para o Senhor, frutos da terra. E Caim oferece rebanho, oferece carne, a parte gorda para o Senhor. Mas a Bíblia diz que Deus rejeitou a oferta de Caim. E por isso, o que Caim faz? Caim se ira, Caim fica nervoso e mata seu irmão Abel. Irmãos, a resposta de Caim é em falar assim: sou eu, por acaso, tutor ou responsável pelo meu irmão? Sou algum sarcástico, não sou? Sou ou não sou, irmãos? E diante de Deus ainda, fica muito mais pesado ainda. Querido, a melhor defesa que Caim tinha nesse momento era o ataque. Uma pessoa, querido, quando ela erra, quando ela falha, a primeira coisa não é te agredir, mas é te atacar. Aprenda isso nesses dias. A pessoa, quando ela já está com a desculpa já pronta para falar, primeiro ela vai te atacar, para tentar depois explicar. Foi o que Caim fez. Caim matou o seu irmão. E como ele sabia que já tinha matado o seu irmão, já tinha jogado ele no meio do mato, já estava jogado lá, ele não tinha outra coisa a não ser contar a verdade? Não, ele não tinha outra coisa a não ser dar uma desculpa. Mas ele estava dando desculpa para um Deus Todo-Poderoso, porque a Bíblia diz no decorrer do texto que Caim, depois de dar explicação para Deus, Deus fala para ele assim: porque a terra clama pelo sangue de Abel. Eu acredito que o Senhor está falando assim: o sangue que correu na terra clama a dor de Caim, de Abel. Clama por uma dor terrível. E agora, Caim, você vem me dar essas desculpas? Você matou o seu irmão, Caim. Assuma. Seja homem. Mas, Senhor, eu não sou responsável pelo meu irmão. Mesmo ainda que ele faz, ele sustenta algo que ele já tinha cometido. Quem aqui já contou mentira sabendo que você estava falando mentira? Dentro de você, você sabe que você estava falando mentira. Você sabe que a mentira que você está contando está prejudicando alguém,
vai ferir alguém, lá na frente vai destruir talvez uma família, vai destruir talvez uma casa, mas dentro de você, a sua forma de defesa, independente de tudo, é fazer com que a pessoa seja prejudicada e as suas desculpas tentem te preservar. Todo mundo aqui, eu acredito que já fez isso, sabendo que estava falando mentira, contou como se fosse verdade. Desculpas, querido, faz com que a gente mesmo a gente sabendo que é verdade. 90%, querido, da população mundial, quando dá desculpa, se altera e fica nervoso. Alguém conhece alguém assim? O ser humano, querido, quando a desculpa não é aceita, ele te ataca. Seja com palavrão, seja com xingamentos. Marido e mulher principalmente. Porque você chegou atrasado hoje, é porque eu estava no futebol, mas eu estava em outro lugar. Aí já começa, já começa a brigar. Já começa a discutir. Já começa a ficar um clima pesado. Acaba a noite, acaba tudo. Por quê? Porque não foi homem ou mulher suficiente de falar assim, não, eu atrasei por isso e por aquilo. Por isso ninguém confia em ninguém mais. Ninguém quer mais confiar no próximo. Eu, irmãos, eu confesso para os irmãos que eu tenho tentado nos últimos dias um falar amável para ver se eu consigo mudar os ambientes. Aonde você estiver, não seja como Caim, não. Comece a falar mais amável. Ah, pastor, mas essa palavra hoje ela é dura. Não, é uma palavra amável, querido. Porque eu quero, em nome de Jesus Cristo, que se a nossa igreja tiver 50 pessoas, tiver 30 pessoas, tiver 20 pessoas, vai subir 20 pessoas para o céu, em nome de Jesus Cristo, sem dar desculpas. Vai ser uma igreja lavada e remida pelo poder do Espírito Santo. Vai ser uma igreja onde que o confronto foi confrontado, mas as desculpas não fizeram parte da minha vida e nem da sua vida. O dia, irmãos, em nome de Jesus Cristo, escuta o que eu estou te falando aqui. Eu vou falar com o Marco que eu tenho mais intimidade. Marco, no dia que você não quiser vir no culto, fala assim comigo assim: eu não quero ir no culto porque eu não quero. Não me mentira, não. É mais fácil você falar assim: eu não quero, não, pastor, quero te ouvir hoje, não. Quero não quero ouvir nem Deus. Para de dar desculpa. Para de dar desculpa. Temos também, querido, o terceiro tipo de desculpa. Está lá no livro de Êxodo, capítulo 3, verso 11. Temos a desculpa de Moisés. A Bíblia diz, Êxodo 3, verso 11: porém respondeu-lhe a Deus: quem sou eu para apresentar-me a Faraó e tirar o povo israelita de lá? A desculpa de Faraó, querido, é a desculpa clássica. É a desculpa, querido, que eu e você, muitas das vezes, eu lembro no início do meu chamado, é a desculpa da incapacidade. A Bíblia está dizendo para mim e para você assim, que Moisés está falando assim, ó: Deus, quem sou eu para entrar no meio do Egito e tomar o seu povo como herança, atravessar eles e trazer eles em segurança? Aí a Bíblia diz assim também: Moisés, quem está mandando você ir não é qualquer um. Quem está mandando você ir sou eu, o Deus Todo-Poderoso, o Deus do ouro e da prata, o Deus que muda situações, o Deus que faz tudo acontecer. Então, Moisés, porém, marche, vá, caminhe, persevere. Mas o que a desculpa de Moisés era: Deus, eu sou incapaz. Ele não teve uma fala agressiva como de Caim. Ele não teve a desculpa de colocar a desculpa no próximo como Adão, mas a desculpa dele foi da incapacidade. Quantos de nós, queridos, somos chamados por Deus, mas a incapacidade de achar que não consegue fazer algo não te deixa fluir em Deus? Quantas coisas o Senhor colocou na sua mão e você não fez? Quantas coisas você já disse: eu sou fraco, eu não tenho cabeça para isso, eu não sei fazer. Pede o pastor, pede o Marco,
E a gente vai transferindo as responsabilidades que o Senhor colocou em nós. Por quê? Porque nós achamos que nós somos incapazes. Eu não sei pregar, eu não sei louvar, eu não sei limpar a igreja, eu não tenho tempo. Eu não tenho tempo para fazer as coisas de Deus. Eu não consigo fazer as coisas de Deus. Para fazer as coisas de Deus eu preciso estar alinhado, eu preciso ser um santo. Que isso, querido? Não. Todos nós somos falhos. Todos nós somos incapazes. Amados irmãos, Deus tem te convocado nesses dias. Deus está te chamando nesses dias. Deus está chamando você que se sente incapaz, que qual tem sido as suas desculpas. A seara é grande, poucos são ceifeiros. Quais vão ser as nossas desculpas? A Bíblia diz assim que aquele que coloca a mão no arado não está mais apto para olhar para trás. Quando nós colocarmos a mão, já era, acabou. Eu fico imaginando aqueles soldados que estão no Afeganistão, seja onde for, deixar a mãe, filho, esposa, pegar uma arma, chegar lá e fica assim, ó, eu estou a fim de voltar para casa. Viu, meu filho, esse desejo pode existir, mas o que não pode existir é você voltar para trás. É você voltar porque aí você vai deixar os outros soldados desguarnecidos. O Senhor está te chamando hoje, independente de como você entende, como você está, o Senhor está te chamando. Você não é incapaz, você é capaz de fazer aquilo que o Senhor te prometeu. Querido, se alguém te chamou e esse alguém é Deus, marche, faça, continue caminhando, continue perseverando, continue marchando. Aqui não é uma palavra motivacional, mas é uma palavra, querido, em nome de Jesus Cristo, para você ficar inspirado em Deus, não em mim. Para de olhar para mim como se eu fosse. Não, olhe para Deus, olhe não para as suas circunstâncias, mas olhe para cima das circunstâncias, olhe para cima da montanha, olhe para cima, eleve meus olhos de onde me vem o socorro. Meu socorro vem de quem? Vem do Senhor. Então nós temos que começar a olhar para cima, olhar para o alto. É porque Ele quem nos capacita, é Deus quem vai nos capacitar. Se você não sabe, o Senhor vai te capacitar, querido, o Senhor vai nos capacitar. Jeremias também, querido, no verso 1 ele dá desculpa. Senhor, eu sou criança ainda, eu não sei falar. E qual é a palavra de Deus para ele? Jeremias, quem te chamou foi eu. Jeremias, vai, profetiza, libera as palavras que eu coloquei na sua boca. Jeremias, seja um homem de Deus. Eu estou parafraseando para os irmãos entenderem a grandeza de quem é chamado, querido. Nós não fomos chamados para ficar no banco, nós fomos chamados para ser um exército do Deus vivo, do Deus Todo-Poderoso. Então, para isso, marche, levante, coma, porque a caminhada é longa. Nós temos muita coisa para viver em Deus ainda. Quarto lugar, quarto tipo de desculpa. Êxodo 32, 24. A Bíblia diz que Moisés demora no monte. Moisés vai buscar a presença, lá ele começa a orar e vai buscando a presença de Deus, até que ele é envolvido pela presença de Deus. E diz a Bíblia que ele fica um certo tempo grande lá. Então o povo fica lá embaixo, nos pés da montanha, perguntando: cadê Moisés? Por que Moisés está demorando? Por que Moisés está retardando? Por quê? Então o irmão dele, Arão, o que Arão faz? Pessoal, nós precisamos adorar um Deus. Nós precisamos de um Deus de adoração. Qual que é a ideia? A ideia de Arão: me deu seus pingentes de ouro. Todos começaram a dar os pingentes de ouro. Ele junta tanto de pingentes de ouro, correntinhas, pulseira, coloca como se fosse uma panela gigante de pedra e derrete aquele ouro. E a Bíblia diz que Arão, ele produz um bezerro de ouro.
Só que o que me espanta, querido, é a desculpa que ele dá diante de Deus. A Bíblia diz assim, que Deus chega para ele e fala assim, mas por que você fez isso? Ele fala assim, não, Deus, a gente juntou os negócios aqui e deu isso aqui. Você sabe o que eu aprendo com isso? É a desculpa das meias verdades. Já viu aquele povo que vai te dar uma desculpa? Você sabe que é mentira. Aí você olha no olho dele, você vê que ele está falando uma meia verdade. Só que você não pode confrontar, porque senão Arão deu meia desculpas diante de Deus. Ah, Deus, eu não consigo porque eu sou incapaz. Mesmo desculpas diante de Deus. E Arão, querido, ele é confrontado. Desculpas, querido, camuflam a verdade. Desculpas camuflam a mentira. Desculpas camuflam nossa verdadeira identidade. O desejo do meu coração nessa noite, querido, é que você seja incendiado pela palavra que se chama verdade. Seja verdadeiro e pare de dar desculpa. Nós não somos chamados para isso. Nós não somos chamados para viver distante daquilo que o Senhor preparou para a gente. A verdade, querido, é o símbolo do caráter de Deus através de você. Se você resplandece a glória de Deus, a verdade ela tem que ser nítida em mim e ser nítida em você. Você precisa ver verdade. Precisa existir verdade dentro de nós. As pessoas precisam ver a verdade instalada dentro de mim e dentro de você. Agora, o quinto e último conceito de desculpas é o paralítico do tanque de Betesda. Ele já estava ali há 38 anos sofrendo. Ele já estava ali há 38 anos sentado numa maca, triste, sem poder andar, porque ele não andava. Estava ali desesperado. Jesus chega para ele e pergunta para ele assim: você quer ser curado? A pergunta parece, querido, sarcástica também, não parece? Você quer ser curado? Você sabe por que Deus pergunta para ele por que ele quer ser curado? É porque tem gente que não quer. É que tem gente que prefere dar desculpas do que ser curado. Porque a Bíblia diz que ele fala assim: Deus, todas as horas que eu vou descer nas águas, alguém entra no meu lugar. Deus, tem 38 anos que eu estou aqui. O Senhor não perguntou quanto tempo que ele estava lá. O Senhor perguntou se ele queria ser curado. Você sabe por que muitas das vezes nós não somos curados? É porque nós não vamos ser mais coitadinhos na igreja, na família, no emprego. É porque quando nós somos curados, nós voltamos à sessão, a gente tem que pegar a nossa maca e andar. Pegar a maca e andar representa responsabilidade. Pegar a maca e andar é fazer você sair da sua zona de conforto que você estava e começar a andar e parar de dar desculpa. A gente precisa parar de dar desculpa. Toda desculpa faz com que a gente seja coitadinho. O significado, querido, de desculpas, muitas das vezes, é preguiça mesmo. Andar, querido, significa que nós temos mais tempo, nós não temos mais tempo para dar desculpa. Hoje, vocêficação representa para mim e para você que os desafios serão maiores agora. Porque você que não anda 38 anos, voltar a andar, você tem que pegar o equilíbrio do corpo, você tem que firmar as pernas que estavam todas atrofiadas, elas precisam esticar dentro do joelho. Parar de dar desculpa agora. Porque você vai ter que fazer coisas que você não está disposto a fazer. E você não vai ter mais tempo de dar desculpa. Quer edificação? Quer edificação? Pare de me utilizar. Quer edificação? Pare de dar desculpa. Quer edificação? Se entrega por inteiro. Quer edificação? Você está de cara a cara com Jesus. E ele está te perguntando: filho, o que você quer que eu te faça? Você quer voltar a andar? Para de falar assim: Deus, não é porque eu mal. Para. A gente precisa, querido, já ir direto ao ponto. A gente precisa, querido, diante de Deus, falar assim: Deus, eu preciso ser curado, porque eu estou sem andar. E andar faz com que você se torne independente.
A igreja de Cristo hoje precisa ser independente, entre aspas. A gente precisa aprender a andar sozinho, amém? A gente tem que parar de ser bebê. A gente tem que estar em unidade, mas a gente tem que andar sozinho. Eu não estou pregando aqui que você tem que separar, pelo amor de Deus, seja inteligente de entender. Eu só estou dizendo, querido, que nós precisamos aprender a caminhar. Nós temos que parar de ficar murmurando para Deus. Deus, tem 38 anos que eu estou aqui sofrendo. Deus, tem 15 anos que o meu casamento não flui. Tem 15 anos que o meu filho está nas drogas. Tem 15 anos que eu não consigo. Para! Agora que é o momento, querido, o Senhor está te perguntando, você quer ser curado? Você fala para Ele, eu quero ser curado. Eu quero ser curada. Eu quero ser tocado, eu quero ser tocada. O que falta na igreja de Jesus Cristo hoje, querido, é esse toque. É esse toque. É ser tocado. O coração do crente, querido, ele não consegue perseverar sem o toque de Jesus. Quem quer ser curado no perdão aqui hoje? Glória a Deus. Porque a gente é muito bom no pedir perdão, não porque Ele viu. Quem quer ser curado do pecado? Então reconheça seus pecados. Fala com Deus assim: Deus, eu tenho que largar a pornografia. Deus, em nome de Jesus Cristo, eu tenho que largar os vícios. Deus, em nome de Jesus Cristo, eu tenho que largar o palavrão. Deus, em nome de Jesus Cristo, eu tenho que largar esse preguiça, porque preguiça também é pecado. Quer ser curado? Quer ser curado? Levante. Quer ser curado na adoração? Para de dar desculpa. Quando deixamos de olhar para Jesus, querido, nós começamos a olhar para as circunstâncias. E todo mundo que olha para as circunstâncias começa a dar desculpas. Imagina Davi diante de Golias. Ele deu desculpa? Não deu desculpa. Ele poderia muito bem ter pegado a armadura de Saul, mas nem a armadura de Saul não quis usar, porque ele acreditava no Deus Todo-Poderoso. Ele podia usar como desculpa, não, me dá aí, porque o homem ali é bravo. Não, ele venceu. E esse texto que nós acabamos de ler, querido, para encerrar, ele é fantástico. Naquela época o Senhor convida as pessoas com antecedência para o banquete. O povo então, querido, já tinha dado a confirmação do texto. Todo mundo já dizia: eu vou estar com vocês. Mas a Bíblia diz que um sai e diz assim: eu comprei um terreno, eu não consigo participar. O outro diz assim: eu comprei os bois, eu casei, então eu não consigo estar com vocês. Esse texto é singelo e nos ensina nessa noite. O Senhor preparou um banquete para a sua igreja. O Senhor preparou um banquete para anunciar céu azul. E a pergunta que insiste nessa noite é: qual é a sua escolha? O banquete está à mesa. Dons estão à mesa. Arrependimento está à mesa. Paixão por Jesus está à mesa. Tudo que o Senhor preparou está à mesa. Mas a pergunta que vem insistir nessa noite, querido: nós iremos continuar dando desculpa no que se trata do nosso chamado? Nós iremos continuar dando desculpa no que se trata da nossa família? Nós iremos continuar dando desculpa numa vida de oração? Eu não consigo orar agora porque eu estou cansado. Eu não consigo orar agora porque eu estou cansada. Eu não consigo orar agora porque eu estou... eu não consigo. A gente só fica dando desculpa e a oração nunca consegue. Nós vamos continuar dando desculpa para a leitura da Bíblia. Nós vamos continuar dando desculpa para o jejum. Nós vamos continuar dando desculpa para a célula. Nós vamos continuar dando desculpa para o casamento. Nós vamos continuar dando desculpa para os nossos filhos. E eu queria convidar a igreja a ficar de pé agora.